nome é João Carlos Gindre, eu fui presidente do Sindicato Rural de Santiago durante 2 anos e eu iniciei a minha caminhada junto ao Sindicato Rural de Santiago com o Fernando, quando o Fernando Gonçalves era presidente. Eu participei da elaboração do primeiro dissídio. Então foi quando eu iniciei realmente a participação efetiva dentro do sindicato. E eu sou grato porque foi uma coisa muito prazerosa ter iniciado esse trabalho com o Fernando, e o Fernando continua sendo um grande amigo, e o Fernando foi quem me trouxe para dentro do sindicato. A partir dali que iniciou essa jornada, essa caminhada. Na associação do Fernando Gonçalves, eu fui convidado para assumir a presidência do sindicato, a concorrer à presidente do sindicato, mas na época eu tinha muitas atividades que não foi possível participar neste período como presidente. Aí o Júlio Freitas Lima assumiu então este encargo e eu fiquei como vice-presidente do Júlio. Então, durante 5 anos eu fui vice-presidente do Sindicato Rural, durante o primeiro mandato Júlio de 3 anos e o segundo de 2 anos, eu permaneci como vice-presidente. E o meu mandato iniciou sucedendo ao Júlio, e permaneci durante 2 anos como presidente do Sindicato Rural de Santiago. Eu sou pecuarista e um pouco de agricultor também, em função da pecuária, mas tem uma longa história. Meu pai foi dos primeiros agricultores e plantadores de trigo e soja do estado do Rio Grande do Sul. Meados dos anos 60, ele iniciou plantando trigo, ele já era pecuarista, e depois plantando trigo, e posteriormente, no início da soja, ele foi um dos pioneiros como agricultor e cultivando soja. Então, durante toda a minha vida, eu estive ligado à atividade rural, estive ligado à agricultura, ligado à pecuária. Com 18 anos, eu fui para o Mato Grosso do Sul, cuidar de uma fazenda que meu pai comprou lá, e eu permaneci durante 7 anos lá, fazendo também essa atividade como agricultor, cultivando arroz, e depois como pecuarista, e retornando depois para Santiago e continuando essa atividade aí. Nós produzimos soja até 85, quando começou a atividade ter muitas dificuldades, e começou a haver o pessoal começou a sair da atividade da agricultura de soja. Então nós passamos à pecuária. Então durante muitos anos nós tivemos só pecuária, e eu continuei trabalhando, mas de qualquer forma sempre ligado à agricultura. Quando comecei a participar do sindicato, nós tínhamos um problema muito grave na agricultura, principalmente na questão da soja. Nós tínhamos uma crise grande em função da entrada do Plano Real, que o Júlio deve ter falado destes problemas graves que começaram lá em meados dos anos 80 e culminaram com realmente praticamente a falência da agricultura e a mudança num novo modelo da agricultura, que era da agricultura tradicional, que se arava a terra e se virava a terra, e se fazia todo um sistema antigo de cultivo, até a entrada do nosso plantio direto, que se usa até hoje. E a agricultura naqueles anos 80, 90 realmente entrou num declínio muito grande, e que só foi resolvido com a securitização no governo do Fernando Henrique Cardoso, no final dos anos 90. Então, quando eu era vice-presidente, houve a participação do sindicato, eu como vice-presidente, o Júlio como presidente, tentando resolvendo essas questões da agricultura de soja. Em 2001, tivemos a crise da afetosa aqui no Rio Grande do Sul. E a afetosa, que foi uma das coisas mais graves, foi um dos problemas mais graves que aconteceram na história da pecuária do Rio Grande do Sul. Com a afetosa, nós ficamos impossibilitados de exportar carne. A nossa carne somente era consumida no Rio Grande do Sul. Então, nós tínhamos um excedente de carne por não poder exportar nem para países do exterior e nem para o Brasil, mandar carne para o Brasil. Então, nós tínhamos o consumo da nossa produção toda teve que ser absorvida pelo Rio Grande do Sul. E isso ocasionou uma queda de preço brutal. A atividade, então, a partir de 2001 da afetosa ficou muito difícil, e foi quando eu estava como vice-presidente, e quando assumi a presidência, nós nos encontrávamos numa situação bastante grave. A atividade não tinha retorno, praticamente não tinha
lucro nenhum. E então, na minha gestão, durante os 2 anos que eu estive à frente do Sindicato Rural, como tive nesta época como vice-presidente o Omar Wenning e esse pessoal sempre que o Júlio, o Fernando, sempre fizeram também parte da diretoria e nós formamos sempre um grupo coeso em que as ideias, as posições em defesa do sindicato e, consequentemente, em defesa da agricultura e da pecuária, sempre foram muito fechadas. Nós sempre tivemos muita facilidade de conduzir os sindicatos em Santiago, porque nós todos pensávamos de uma forma bastante semelhante. Isso facilita a gestão, facilita a união dos pecuaristas e dos agricultores em torno das questões e dos problemas que realmente nos afetam. E nesse período que eu fui, quando eu assumi o sindicato, já a questão da agricultura tinha sido resolvida com a securitização, ela foi sanada e a agricultura, a partir daquele momento, teve uma retomada que até hoje nós temos uma agricultura muito vibrante, muito vigorosa no Rio Grande do Sul, na nossa região principalmente, é uma das atividades mais consistentes e que trazem mais renda para a região. Mas a pecuária, então, com o problema da aftosa, os preços ficaram muito aviltados e a condição do pecuarista foi muito difícil nesse período. Quando eu assumi o sindicato em 2004, o objetivo, então, com a resolução do problema da agricultura, nosso objetivo e o objetivo da nossa gestão, junto com nossos companheiros, que fizeram parte da diretoria, e também era uma solicitação do meio pecuário, principalmente do pessoal da bovinocultura, que nós tentássemos ajudar de alguma forma, levar as reivindicações dessa questão. Então, a partir de 2000, quando eu assumi, já iniciamos um trabalho juntamente com alguns sindicatos rurais do Rio Grande do Sul que vivem da pecuária. Nós temos uma parte bem importante do município que vive em função da pecuária, que são áreas que não são adequadas para a agricultura. Então, essas áreas necessariamente precisam fazer pecuária, precisam ser utilizadas dessa forma. Então, nós unimos alguns sindicatos do Rio Grande do Sul, e aí, esse é um trabalho que nós fizemos a partir de Santiago, a partir do sindicato, junto com os companheiros, de solicitar que a Farsul fizesse uma grande assembleia, e aí tratei dessa questão com o Francisco Chardon, o Chicão, que foi encarregado pelo presidente Esperoto de tratar dessa questão, porque ele sempre foi mais ligado na área da pecuária, o Chicão. Então nós tratamos e montamos uma grande assembleia que foi realizada na cidade de São Gabriel, por ser uma região central e próxima de todas as regiões produtoras de bovino, produtoras de gado de corte. E então nós conseguimos mobilizar, e Santiago trabalhou bastante nós ligamos assim, eu pessoalmente fiz inúmeras ligações para os sindicatos em que a pecuária tinha bastante importância, e conseguimos reunir em São Gabriel 60 presidentes de sindicatos, 60 sindicatos rurais que realmente entendiam que aquele momento e que era necessário uma ação em prol da pecuária. A partir desta reunião presidida pelo presidente Esperoto, foi uma assembleia na realidade, foi formado um grupo a Farsul tem várias comissões, entre elas a de pecuária de corte. Então foi ativada a comissão de pecuária de corte e convidado vários sindicatos que tinham bastante importância, entre eles Santiago, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Alegrete, Quaraí. Foram sindicatos que realmente se fizeram presentes, foram sindicatos que foram à luta, foram sindicatos que tiveram muito presentes. Eu posso até ter esquecido de algum, mas esses sindicatos foram extremamente importantes nesse trabalho, tentando trazer para a agricultura um patamar novo de preços, passando as dificuldades da questão da aftosa. E para ilustrar assim, a questão das dificuldades, quando fizemos a feira do terneiro em Santiago, ali durante a minha gestão, os preços extremamente baixos, fizemos a feira do terneiro, um produtor rural, um pecuarista que vendeu seus terneiros na feira,
foi depois da feira, vendo os fechamentos do que ele tinha vendido, ele teve uma conversa comigo e me disse assim: eu vendi os terneiros e os recursos que eram sempre deu para tocar a fazenda, sempre deu para se manter, nós podemos nos manter, não são suficientes. Eu vou ter que vender parte das vacas do rebanho produtivo para poder complementar a renda e para poder tocar o negócio. Então vocês veem as dificuldades que a pecuária atravessou nesse período ali, que foram extremamente graves, extremamente difíceis, né? E somente nós viemos de novo a encontrar algo semelhante, não com tanto rigor, com tantas dificuldades, em 2016 a 2019. Mas nesse período de pós-afetosa foi muito grave. Então esse foi um foco, assim, uma vez por mês nós tínhamos reunião em Porto Alegre, participava, eu saía daqui de madrugada e retornava à noite, levava vários, às vezes levava presidente do sindicato, o seu Alfredo da Rosa, que era o presidente do Sindicato Rural de São Vicente, grande parceiro. O seu Alfredo tem 94 anos, foi um companheiro, ele já não era um homem novo, e ele saía de Santiago, comia, eu pegava ele em São Vicente, íamos a Porto Alegre, passávamos o dia em reunião e retornávamos, chegava em Santiago meia-noite. E o seu Alfredo foi um companheiro que podemos lembrar assim desses companheiros da época, uma pessoa já idosa e que era um parceiro de sempre, muito equilibrado, com muitas sugestões, foi um grande parceiro, sem contar vários outros parceiros, como o Panis, que foi vice-prefeito de Santa Maria, foi diretor da Caixa Econômica Estadual, também representava Santa Maria, a presidente, foi um grande companheiro dessas caminhadas em prol da pecuária. Então, nesse período, a gente se dedicou, creio que muito pouco se avança, porque as coisas não dependem só de nós, não depende só do pecuarista. Como nós temos uma cadeia, que é o pecuarista produz aqui, produz o gado, vende para o frigorífico que prepara o gado e coloca no mercado, que são os supermercados e açougues. Quer dizer, é uma cadeia que funciona, a formação de preço independe muitas vezes de nós, a nossa influência é muito pequena. Mas trabalhamos durante 2 anos, e durante esses 2 anos que eu fui presidente, e mais um ano depois ainda que eu saí da presidência, a comissão permaneceu, mas depois ela foi esvaziando, e hoje a Comissão de Pecuária de Corte, como todas as outras comissões da Farsul, tem uma importância relativa, elas não existe mais naquele modelo que nós tivemos durante estes anos, de 2005, 2006, aquele modelo nunca mais teve na pecuária e poucas vezes teve em alguma outra das comissões. E muito em função da nossa participação, da nossa vontade, o presidente Esperotto acolheu as nossas reivindicações, ou de fazer a comissão funcionar mensalmente, um pouco sob nossa pressão, né? O presidente Esperotto era um homem que tinha uma personalidade bastante forte, então as coisas também nós tivemos que atuar com ser bastante incisivo este grupo para permanecer esta questão. Mas foi um momento muito interessante, jamais eu vou poder esquecer, foi uma vivência com muitas pessoas, e mesmo dentro da comissão existiam outras pessoas que eram mais alinhadas aos pensamentos da Farsul, mas foram momentos muito interessantes, de muito aprendizado, de uma contribuição também, mas de muito aprendizado com os outros presidentes de sindicatos que participaram, e foi realmente muito bom. Foi um momento da minha vida que eu vou guardar sempre com muita alegria de ter participado, com muito prazer, e são coisas que ficaram, são lições assim que se não tivesse participado do sindicato, não tivesse participado dessas atividades, jamais teria enriquecido a minha vida da forma com que enriqueceu. E dentro do meu mandato, e esse foi realmente o principal, o nosso foco principal, também tivemos em 2004 uma seca muito grave aqui na região, em que as lavouras de soja foram dizimadas, não tão grave como a última seca que tivemos esse ano, mas foi uma das secas, a seca mais forte que teve. Depois teve em 2011, mas não foi tão forte. Em 2004 foi uma seca muito forte, então a agricultura teve muitas dificuldades naquele ano e precisamos então participar. O Sindicato de Santiago participou de todas as atividades
inclusive foi feito em 2005, se não me falha a memória, o Tratoraço em Brasília, tendo algumas reivindicações para o setor, né, de prorrogação de dívidas e mais recursos para a atividade. E então fomos a Brasília, permanecemos alguns dias em Brasília, mobilizados, chamado Tratoraço, você levou muitos tratores para Brasília. A esplanada do Planalto foi tomada de tratores e de agricultores durante 3 dias. Foi notícia durante esses 3 dias. Nós tomamos conta do Planalto ali, tomamos conta da esplanada. Foi montado um acampamento com comida e agricultores de todas as regiões do Brasil que cultivavam soja. Então foi um movimento muito interessante e que conseguiu resultados também importantes para a atividade. Então eu creio que o período que eu estive à frente do sindicato, a minha diretoria esteve à frente do sindicato, que foi uma diretoria extremamente ativa. E nesse período também foi quando se iniciou, junto aqui ao ginásio ali, a exposição junto à FECOARTE. Você fez as exposições junto à FECOARTE, você veio do nosso parque para a cidade. Você montou a mangueira, você montou um ambiente para poder acolher os animais. E isso esteve, como o meu vice-presidente, na época era o Magdenig, teve sobre ele, foi quem conduziu essa questão da exposição, juntamente com o Fernando Bonotto. Então, os dois que assumiram essa questão e levaram avante com muito sucesso, com grande êxito, esta exposição aqui em Santiago, que era bastante difícil, teve que ser montada, manter animais num ambiente urbano, que não é o mais adequado, teve que ser tudo feito de uma forma improvisada. Você conseguiu um sucesso imenso ali e as pessoas gostaram muito. E isso se deve principalmente ao trabalho do Omar e ao trabalho do Fernando. Então, sempre o sindicato e eu agradeço muito a esses dois parceiros e companheiros que levaram avante este belo evento que foi feito, que depois se repetiu mais 1 ou 2 anos e posteriormente não foi mais possível fazer em função das dificuldades do local, né? Mas basicamente a minha participação como presidente do Sindicato Rural foi esses os principais fatos, fora as atividades que o sindicato demanda durante o dia a dia, durante o mandato de qualquer presidente. Sempre vão ter questões pertinentes, sempre nós vamos estar discutindo e levando sempre as reivindicações, as autoridades e junto à Farsul aí, trabalhando sempre em conjunto todo mundo para poder diminuir os problemas. E a minha participação no sindicato, que iniciou lá no tempo do Fernando e que continua até hoje, sempre eu nunca deixei de participar das diretorias, tendo sido diversas vezes tesoureiro do Sindicato Rural de Santiago, fiz parte e continuo fazendo parte, hoje como segundo tesoureiro ou do Conselho Fiscal, sempre participando. E eu acho importante a participação e sempre eu gosto quando me manifesto, convidar os agricultores e pecuaristas, enfim, os produtores rurais, que sempre se aproximem do Sindicato Rural, tragam suas reivindicações, apresentem suas demandas, porque o sindicato é a resposta de tudo aquilo que são os nossos problemas. Nós só conseguimos levar avante a partir do momento que a gente estiver unido, que a gente estiver junto, que a gente conseguir que venham os produtores para dentro e mostrar a força, esta grande força que é a produção agropecuária do Brasil, hoje um dos maiores exportadores em diversos segmentos, entre eles a soja e a carne, que são as nossas atividades principais do Sindicato Rural e dos sindicatos rurais do Rio Grande do Sul e principalmente do de Santiago. A questão dos nossos associados do Sindicato Rural e dos produtores rurais em geral sempre foi muito difícil, isso é histórico, a dificuldade de nós aproximarmos os produtores rurais do sindicato. O produtor rural tem uma característica, por ele ser dono da terra, por ele ser dono da lavoura dele, por ele fazer muitas coisas, e aquilo não deixa de ser um pequeno reinado que ele tem na sua propriedade. Então, é muito comum diversos agricultores só aparecerem no sindicato ou só reivindicarem quando as coisas realmente estão ruins. Quando estão bem,
as coisas estão bem, quando a produção está boa, os preços estão bons, não existe endividamento, existe uma dificuldade muito grande de fazer essa aproximação. Quando as coisas ficam difíceis, quando nós temos seca, quando nós temos preços ruins, quando nós temos endividamento, existe uma aproximação maior dos agricultores e pecuaristas do sindicato. Eu penso que deve ser sempre, se nós mantivermos sempre a união, nós não podemos só apagar o fogo, nós temos que sempre ter a prevenção. Se nós nos unirmos junto aos produtores, junto ao sindicato, sempre a gente vai conseguir, talvez, antecipar os fatos e prever os fatos e tentar remediar os danos que vão acontecer. Durante o período que eu tive no Sindicato Rural, eu acho que foi um período assim, nas questões de administração do sindicato em si, sempre foram tranquilas. Nós não tínhamos muito dinheiro sobrando. Eu sempre fui muito austero nos gastos do sindicato. Eu era até conhecido por ser pão duro. De vez em quando me solicitava fazer algum pedido, alguma coisa assim. Nós temos diversos grupos que funcionam dentro do Sindicato Rural, dos cavalos crioulos, das senhoras, das mulheres do Sindicato Rural, nós temos dos ovinos, nós temos dos fruticultores, e às vezes vinham algumas reivindicações de algum desses grupos, e o sindicato, se tinha pouco dinheiro, se não tinha dinheiro, os recursos sempre não eram muitos, eu às vezes negava, não atendia as reivindicações, e às vezes até me chamavam de pão duro. Mas eu creio que quando eu assumi e quando eu entreguei, quem me sucedeu foi o presidente na época, daí foi o Rui Gessinger, desembargador Rui Gessinger. Fomos buscá-lo em Porto Alegre, convidamos ele, os ex-presidentes, eu, o Júlio, o Fernando e o Ari Sagrilo, convidamos o Rui para ser presidente do Sindicato Rural. Então, quando foi ele que me sucedeu e ele que também, durante a minha gestão, foi feita a extensão de base de Unistalda. E o Rui ajudou. Durante a gestão do Júlio, o Júlio encaminhou, mas não conseguiu concretizar, e durante a minha gestão se concretizou. E teve uma importante participação do Rui, que ia me suceder, como pecuarista da região ali, como pecuarista em Unistalda, me ajudou ali na época. Mas quando eu entreguei para o Rui, eu deixei recursos para que ele, na sucessão, ele tocasse o sindicato sem problema, sem ter falta de recursos. Então, os recursos ficaram até a entrada das contribuições sindicais. O sindicato estava, durante a minha gestão, foi bem tranquilo, as finanças estavam todas elas em dia, em ordem, não tinha dinheiro sobrando muito, então às vezes eu ponderiava um pouco, mas é porque realmente os recursos não eram tão abundantes assim. Encerrando esta participação, eu gostaria de deixar aqui a minha mensagem. Primeiro dizer que ser presidente do Sindicato Rural e participar da diretoria é uma honra. Eu creio que isso tenha sido das grandes coisas que aconteceram na minha vida, participar do Sindicato Rural e ter sido presidente. Eu me orgulho muito disso e muito honrado de ter sido convidado para participar do sindicato. Isso é uma coisa que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Então, vocês sempre entendam que é difícil, que tu dá o teu tempo, que tu tira o tempo, das vezes, que tu está com a tua família, de estar cuidando do teu negócio, mas, ao mesmo tempo, tu está fazendo pela a comunidade da agropecuária, tu está fazendo pelo teu negócio também, diretamente. As reivindicações que são levadas pelo sindicato, elas vão te beneficiar como pecuarista ou como agricultor. Então, isso não tem preço, isso é uma coisa espetacular, participar do Sindicato Rural. Foi uma coisa maravilhosa. E a minha mensagem, o meu recado para as novas gerações que já estão nos sucedendo, o presidente Diogo já é uma geração anterior, então já é a sucessão do sindicato que é feita, e a turma mais nova já está, os jovens do sindicato, a Rural Jovem, que faz parte ativa do Sindicato Rural, que tem feito um trabalho muito bonito, e isso aí já dá para visualizar esse trabalho e a sucessão dos presidentes que virão, a qualidade dos presidentes que sucederão o nosso atual presidente. Eu gostaria também de convidar
os jovens que participassem, aqueles que estão na atividade, é importante. Se ninguém fizer nada pela atividade, se ninguém representar, se ninguém participar da atividade sindical, ninguém for lutar pelo sindicato e, consequentemente, pelo produtor, nós não vamos conseguir atender às nossas necessidades. O mercado, o mundo hoje está cada vez mais competitivo, a atividade tem que ser rentável, e para ser rentável nós precisamos também não só cuidar dentro da porteira, chamada dentro da porteira, cuidar a nossa atividade como pecuarista, como agricultor, mas também está fora, reivindicando preços. A mudança da economia no mundo é muito rápida, então nós temos que estar atentos aos novos tempos sempre. Estão sempre surgindo adversários, surgindo novos produtos, surgindo novas alternativas, tanto para a agricultura como para a pecuária. Temos os desafios climáticos que estão aí, que temos que estar sempre atento, e as novas gerações que estão vindo aí, é importante que participem e que tragam a sua, mesmo que não seja na diretoria, quando tem as assembleias, tem as reuniões específicas de cada tema, que venham ao sindicato, tragam as suas ideias, tragam as suas contribuições, mesmo que sejam, às vezes não estejam de acordo com o que o sindicato está fazendo, tragam, discutam, coloquem novas sugestões, e isso vai ser sempre atendido. Isso vai ser, se as coisas tiverem realmente, forem importantes, o sindicato vai acolher a reivindicação de cada um de vocês. Então, venham, se aproximem, cheguem no sindicato. O sindicato vai ter uma estrutura bem montada, tem uma bela estrutura. O pessoal que trabalha no sindicato rural, os funcionários, os colaboradores, são pessoas treinadas, são pessoas que vão receber vocês com simpatia, vão receber vocês muito bem recebido, vai ter um café, vai ter um chá, mas isso, o café e o chá não é o mais importante. O mais importante é a forma com que você é acolhido no sindicato rural. Venham ali, se precisarem conversar com o presidente se não estiver ali, ele vai marcar um horário com vocês. Venham ao sindicato, que é importante a participação de todos, para que nós possamos defender as nossas atividades econômicas.